Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o professor Fabiano Souza e hoje vamos estar construindo um conhecimento sobre a lição de número 9, Perdão, marca da maturidade. Lembrando a vocês que nós estamos estudando as lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, cujo tema é maturidade cristã, decisão pessoal e mudança de mentalidade, comentada pelo pastor Joá Caetano. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, Perdão, marca da maturidade. Eu quero, antes de mais nada, pedir para você, abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 32. Enquanto você vai achando, quero agradecer aos idealizadores desse projeto por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a aula para vocês. Eu também queria fazer um outro pedido para que você pudesse compartilhar o maior número de pessoas que você conhece, os grupos do WhatsApp, para que as outras pessoas também sejam abençoadas pelos conteúdos que ministramos semanalmente e postamos aqui nessa poderosa e riquíssima rede. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Curta, compartilha, acione o sininho para você não perder nada do nosso conteúdo. Vamos lá. Efésios capítulo 4, no verso 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O nosso texto bíblico básico encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 15 ao 22. Importante que você faça essa leitura na sua classe. Os objetivos, como de costume, são três: compreender o significado do perdão, conhecer os encadeamentos do perdão e reconhecer a importância de pedir e liberar o perdão. Como palavra introdutória, eu sempre gosto de falar sobre isso. Por que o perdão existe? O perdão ele só existe porque em algum determinado momento da história da humanidade alguém errou. Alguém pecou e precisou ser perdoado. É por isso que o perdão existe. E o que é o perdão? O perdão ele é a expressão máxima da graça de Deus. E com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao verso 35, a gente vai entender o perdão pelaquilo que ele não é. Por exemplo, no 21, perdoar é uma lição a ser aprendida. Pedro, quando pergunta a Jesus. No verso 22, perdoar, a gente vai entender que ele é um exercício de santificação. Quando ele diz, eu tenho que perdoar 7 vezes, aí a resposta de Jesus é, não, 70 vezes 7, até perder de vista. É um exercício. Do verso 24 ao 31, a gente vai entender que perdoar é cancelamento de dívida. Do verso 32 até o 35, a gente vai perceber também que perdoar é uma condição para que nós venhamos a receber o perdão de Deus. E perdoar a gente precisa entender que é difícil, não é uma tarefa fácil, é um exercício, vai exigir de nós uma postura, uma decisão, mas que é possível acontecer. Tópico 1. O perdão e seus encadeamentos. No subtópico 1.1, o perdão é uma instrução doutrinária, a gente vai entender que o perdão ela é uma ordenança. A oração que Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 12, ele vai dizer sobre isso: perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a gente precisa entender que tanto essa frase quanto a que está em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, esse verbo ele está no imperativo. Isso dá a ideia de que nós temos que perdoar ontem, hoje e amanhã. E outra coisa importante que a gente precisa entender é que o perdão de Deus está condicionado ao perdão em que nós exercitamos entre os homens. A referência do perdão é o perdão de Deus. Está lá, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, a referência, assim fazei nós também. Outra coisa importante no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e 24, é que o perdão vem antes da adoração a Deus. Quando ele diz, deixa a oferta no altar e se reconcilia com seu irmão. Olha a importância do perdão. Quando a gente não perdoa, a gente quebra
esse contato com Deus, essa comunhão com Deus. E o perdão também é uma via de mão dupla, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 14 e o verso 15. Então, perdoar ele é um mandamento divino. Perdoais e sereis perdoados. Lucas 6, 37, na parte B. Por que eu acredito nisso? Porque é injusto a gente querer algo sem sermos capazes de dispor esse algo para alguém. Perdoarmos é uma condição para recebermos o perdão de Deus. Então, perdoar é o segredo para se ganhar o perdão de Deus. Isso é, nessas questões todas, a gente vai entender com base nisso, de que liberar perdão ou pedir perdão só trazem benefício àqueles que o fazem. No tópico, o perdão e seus encadeamentos. Ora, se exercitar o perdão, isso é, pedir perdão ou até mesmo perdoar as ofensas, se isso é uma condição para que venhamos a receber o perdão de Deus, sendo o perdão cancelamento de dívida e sendo o perdão de Deus a expressão máxima da sua graça, não consigo ver outra coisa a não ser benefícios para aquelas pessoas que praticam o perdão de alguma forma. E se a gente for analisar e você for observar aí na sua lição, existem outras características observadas no perdão, mas se a gente for elencar essas que aqui já estão, o perdão, ele liberta e traz felicidade. O perdão, ele abarca todas as iniquidades, é fruto do amor. O perdão obedece uma proporcionalidade, aquele quem pouco perdoa, pouco é perdoado. O perdão, ele é ilimitado. Então a gente pode observar que para aquele praticante do perdão que só há benefícios nisso. E esse benefício muito se justifica pelo fato do tópico 1.1, que o perdão é uma instrução doutrinária. O perdão é uma ordenança. Na oração que Jesus nos ensinou, Evangelho de Mateus no capítulo 6, no verso 12, ele vai dizer isso: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Repara que o verbo está no imperativo afirmativo, isso indica perdoar ontem, hoje e amanhã. E outra coisa importante que a gente já falou é que o perdão de Deus está condicionado ao perdão entre os homens. O mesmo sentido tem o texto de Colossenses 3:13, que há essa referência, é o perdão de Deus. Colossenses 3:13 vai dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. Olha aí mais uma vez o verbo dando a indicação de algo imperativo, de algo constante, uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Repara que não há condição daquilo que foi feito, não há condição das consequências daquilo que foi feito, pelo fato de tínhamos uma dívida maior que Cristo nos perdoou, uma dívida impagável. Ou seja, não há nenhuma outra dívida que se compara a essa dívida. Por isso que esse texto ele não faz referência que, dependendo de algo, do que foi feito, da consequência daquilo que foi causado, ele só diz que a referência, de fato, é o perdão de Deus. E outro detalhe é que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e 24, vai dizer que o perdão ele vem antes da adoração. Que quando ele vai dar uma instrução sobre a oferta, ele vai falar: deixa a tua oferta no altar e se reconcilie com seu irmão. Olha o quanto que tanto o ato de ofertar, quanto a comunhão dos irmãos é algo espiritual e muito importante. Por que isso? Porque o perdão é uma via de mão dupla. Que se o homem perdoar as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, se nós quisermos de fato que a nossa oferta chegue diante do trono de Deus como um incenso suave, nós precisamos praticar o perdão. Subtópico 1.2, o perdão é uma escolha desafiadora, como a gente já disse. Perdoar não é fácil, mas é uma decisão e é possível, uma decisão possível a se tomar. E por que eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar? Eu acredito que principalmente por não saber, por desconhecer o que de fato
é o perdão. Então elas têm a dificuldade em reconhecer que todos nós erramos e que o perdão só existe porque pecamos. Outro que eu acredito ser a dificuldade para se perdoar é achar que se eu não perdoar alguém que me ofendeu de certa forma, eu vou estar fazendo justiça com as próprias mãos. Mas é importante ressaltar que Deus não nos outorgou essa prerrogativa. Outro que eu acho que é um dos motivos pelos quais nós temos dificuldade de perdoar é porque nós achamos que quando perdoamos, nós permitimos que o outro se aproveite de nós. É como se tivesse aquela sensação de estarmos fazendo um papel de bobo, quando na verdade isso não é uma verdade de fato. E outro detalhe é que muitos encaram o perdão como um ato de covardia, quando na verdade é um ato de coragem e de muita maturidade. No tópico 2, peça perdão, libere perdão e liberte-se. 2.1, peça perdão. Pedir perdão, na verdade, é simplesmente reconhecer um erro. Na verdade, pedir perdão é um ato de humildade. Mas para que esse pedido de perdão seja algo de fato positivo para você, precisa ser verdadeiro. E quando nós aceitamos o perdão de alguém, na verdade o que estamos fazendo é admitir ou aceitarmos a humanidade, tanto a nossa quanto daquele que nos ofendeu. Por quê? Porque como pessoas, como seres humanos, nós o tempo inteiro estamos passíveis em cometer erros. Subtópico 1.1.1, o considerar na hora de pedir perdão. Primeiro detalhe importante é identificar o momento e um lugar certo, ou seja, aproveitar as oportunidades. Agora, se você cometeu uma ofensa a alguém em público, é importante que você faça essa retratação em público. Se ela for no privado, você tem a opção de fazê-la no privado. Mas se ainda assim você desejar fazer em público, não há problema. O problema é, penso eu, cometer a ofensa em público e querer se retratar no privado. Outra coisa que nós devemos considerar na hora de pedir perdão é que, de fato, aquele que esteja pedindo perdão assuma o erro com sinceridade. Isso é, que ele não esteja fazendo isso para evitar um conflito maior somente. Que, de fato, ele reconheça que cometeu um erro, um equívoco e que ele carece do perdão daquela pessoa a qual ele ofendeu. Outra coisa é ter disposição para mudança, porque arrependimento sem mudança não é um arrependimento verdadeiro. Se eu cometo alguma ofensa, peço perdão e volto a cometer aquela mesma ofensa, isso significa dizer que na verdade não houve um arrependimento, houve um remorso pela consequência que essa ofensa possa ter gerado. Então, perdão é de fato um arrependimento e que, se não tiver uma mudança, na verdade não houve esse arrependimento. Ao considerar na hora de pedir perdão, é que quando eu peço perdão, eu preciso ter a maturidade de aceitar a resposta do ofendido, mesmo que essa resposta seja negativa. Isso é, a maturidade daquele que pede perdão ou que perdoa é de entender que ele está fazendo a sua parte e ele não pode fazer a parte que é do outro. Subtópico 2.2, libere perdão, com base no texto bíblico básico do Evangelho de Mateus, capítulo 18, só que agora eu quero falar sobre o verso 21 ao verso 35. O que vai me chamar a atenção é que no verso 23, o Senhor ele vai fazer um ajuste de conta com os seus servos. Eu acredito que chegou o tempo desse ajuste de conta. A gente não pode perder tempo naquilo que se refere a exercitar o perdão.
E pela ilustração que nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a gente vai entender que perdoar não é um ato fácil, mas, sobretudo, é um ato possível de ser feito. A gente vai ver na dificuldade que o servo tem em perdoar o seu credor. Outra coisa que a gente vai aprender é que o perdão, ele não depende da ofensa, ele não depende do ofensor, ele não depende das sequelas que essa ofensa deixou. Então, independente do que é o exercício do perdão, o que torna ele ainda mais difícil são que as ofensas, muitas vezes, algumas delas, trazem algumas consequências devastadoras na vida do ofendido. Mas um outro detalhe também é que perdoar não significa fechar os olhos para os erros dos outros. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Isso é muito confundido entre as pessoas, o perdão com um sentimento, e não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Outra coisa é que muita gente usa essa ferramenta de negar o perdão a alguém pelo fato de achar que está punindo essa pessoa quando não libera o perdão. Mas isso não é uma verdade. Quando nós não liberamos o perdão, na verdade nós estamos nos punindo por algo que nós não fizemos. Porque o ofensor ele não vai carregar esse peso. Perdoar também não é voltar ao passado. Perdoar também não é esquecer o que aconteceu. Esquecer o que aconteceu se chama outro nome, Alzheimer ou amnésia, e não é o caso. Não perdoar é carregar um peso desnecessário. Perdoar é olhar para frente. Como diz Paulo lá em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para os que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de que Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que ele não é perfeito, está longe disso, mas que ele decidiu olhar para frente. Perdoar é decidir olhar para frente. Quando nós decidimos não liberar o perdão ou não perdoar, o que a gente de fato está gerando em nós é remorso, é mágoa, é ressentimentos, que são sentimentos que nos prendem ao passado. A gente precisa entender, como o apóstolo Paulo, olhar para frente, porque tem lá na frente algo muito maior nos esperando. Subtópico 2.2.1, o perdão ressignifica o agravo. O perdão dá um novo sentido, dá um novo significado àquela ofensa. Enquanto o fato de nós não perdoarmos aumentar o risco de doenças produzidas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, o perdoar é um remédio para a alma, é um remédio para as emoções, para os ferimentos. Perdoar gera em nós um amor próprio. Quando nós perdoamos, nós libertamos emoções tóxicas do nosso coração. Isso é libertador. No subtópico 2.2.2, o perdão liberta o ofendido e o ofensor para uma fruição da vida. O que isso significa? Significa que perdoar traz só benefícios. Quando nós perdoamos, nós atraímos coisas boas para as nossas vidas. Nós desbloqueamos a nossa vida para olhar para frente, para avançar. Quando nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus pelas nossas falhas. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. E quando a dificuldade é nos perdoar? E quando a dificuldade é perdoar a si mesmo? É importante lembrar, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 39, o texto vai dizer que ame ao seu próximo como a si mesmo. E se a gente não se perdoa, é o mesmo que nós não aceitarmos o perdão de Deus. E agindo assim, a gente pode estar causando em nós uma baixa autoestima. Nós podemos estar fazendo uma exigência ao extremo sobre nós mesmos. Isso pode acarretar pensamentos ruins acerca do que nós somos. Também a falta de amor próprio. E aí eu te peço para fazer uma reflexão. Quem sabe
Você pode pedir a Deus em oração para que Ele possa revelar a você o imenso amor dele por você, pois Ele entregou o seu Filho unigênito por você. Está lá em João, no capítulo 3, no verso 16. Peça a Deus que te ajude a se perdoar de qualquer culpa que você, porventura, carregue sobre a sua vida. Se eu puder te deixar um conselho, o conselho que eu deixo é que você passe a considerar mais as coisas boas que você já fez do que as que, porventura, ruins você tenha feito na sua vida. E para aqueles que têm dificuldade em perdoar, lembre-se sempre que o perdão só existe porque nós erramos e somos suscetíveis ao erro. E também que o perdão ele é condicionado. Se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, nós não receberemos o perdão de Deus. Então eu também quero deixar uma dica para você. Se alguém te ofendeu de alguma forma, vingue-se contra essa pessoa. Como que se vinga? A melhor maneira de se vingar de alguém é o perdoando. Perdoe. Quando não perdoamos, carregamos muito peso, um peso desnecessário. Não perdoar é o mesmo que nos punir por algo que nós não temos culpas e não fizemos. E não espere simplesmente ter vontade de perdoar, porque a humanidade não vai permitir. Decida. Decida, tome uma decisão de perdoar. Ore por essa criatura, por essa bênção. A abençoe em oração. Olha o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 43 e o verso 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Não há reciprocidade nesse sentido na palavra de Deus. Você vai ter que fazer o bem e perdoar pessoas que não têm a mesma consideração que você. Há uma condição, e essas são as evidências que somos realmente filhos de Deus. É porque nós exercitamos e decidimos perdoar. Não podemos deixar de que a falta do perdão mude o que somos, mude aquilo que fomos chamados, os projetos que Deus tem para a nossa vida. Então, nada e ninguém, a não ser nós mesmos, somos capazes de rompermos a comunhão com Deus, por não termos a capacidade de perdoar as pessoas. E como conclusão, é bom a gente lembrar Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Espero que essa aula de hoje possa ter transformado o seu entendimento acerca daquilo que de fato é o perdão, para que experimenteis o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que uma vez por todas, agora que sabemos o que é de fato o perdão na perspectiva bíblica, que essa consciência nova possa trazer para você, para as pessoas que estão ao teu redor, benefícios, que possamos torná-lo uma constante em nossa vida, o exercício do perdão. No Salmo 90, no verso 3, vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quem sabe de fato quanto tempo tem, não perde tempo com desentendimentos, não perde tempo com fofocas, não perde tempo com contendas. Quem sabe de fato o tempo que tem, ele aproveita bem o seu tempo de qualidade em família, com os irmãos na igreja, adorando a Deus, cuidando de si, cuidando das pessoas que o amam e que ele ama, perdoando. Os maduros de fato são pessoas que são capazes de perdoar. E para encerrar essa aula, eu queria agora incentivar você a iniciar, a partir do final desse áudio, a parte prática dessa aula. Se você tem alguém que porventura tenha te ofendido ou que você ofendeu, independente da gravidade, independente das consequências, eu quero te convidar, eu quero te incentivar a tomar essa decisão de mandar agora, pegar o teu telefone e mandar uma mensagem para essa pessoa.
Por mais que você talvez não saiba nem o que tenha de fato acontecido, que você marque um dia para conversar com essa pessoa, mas que você escreva para ela assim: olha, eu não sei quem está certo ou errado nessa discussão, nesse impasse, se assim for o caso, mas eu quero nesse momento, no nome de Jesus, te pedir perdão. Ou, quem sabe, eu quero nesse momento, no nome de Jesus, te perdoar por essa ofensa. E seja livre, e liberte-se, e desfrute dos planos de Deus para a tua vida, dos projetos de Deus da tua vida, e prepare-se para decolar, porque muita coisa que porventura esteja travada na tua vida vai destravar agora, em nome de Jesus, se você assim decidir exercitar na prática o perdão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe toda a sua família.